Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, nós, a partir de hoje, daremos início a uma série de 4 pequenos vídeos em preparação para o grande tempo do Natal, essa grande celebração que nós, como igreja e como Obra Lumen, vivemos e queremos viver com toda a intensidade. O nosso objetivo é nos preparar bem para esse tempo. Nós que somos da Obra Lumen sabemos que ele é a expressão autêntica do nosso mistério cristológico, que é a encarnação do Verbo. Então, nosso objetivo é fazer uma reflexão a partir do Evangelho de cada domingo do tempo do Advento, desse novo tempo litúrgico que nós estamos iniciando, o ano C, o ano em que a liturgia da igreja dá uma atenção especial ao Evangelho de Lucas. Então, nós vamos começar com isso tudo hoje. Espero sinceramente que você possa colher bons frutos para a sua vida espiritual, para a sua preparação interior e litúrgica ao longo desse tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar recordando a você uma coisa que eu acho que é muito importante e muitas pessoas não percebem. Esses primeiros dias, e até nós podemos dizer, essas primeiras semanas do tempo do Advento, tempo litúrgico em preparação para o Natal, a liturgia da igreja, as leituras, todo o clima da liturgia se volta não especificamente para o nascimento do menino Jesus, mas se volta especialmente para a segunda vinda do Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção nas leituras desse tempo litúrgico, você vai notar isso. As primeiras semanas desse tempo são voltadas para a segunda vinda de Jesus. É exatamente sobre isso que fala, e não poderia ser diferente, o Evangelho de hoje, Evangelho do primeiro domingo do Advento. Vamos para alguns pontos bem práticos para a nossa oração, para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, olha o que é que diz o Evangelho desse domingo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Em poucas palavras, nós podemos dizer que Jesus aqui está nos dizendo que a sua vinda, o seu retorno, será acompanhado de uma série de sinais que aparecerão no sol, na lua e por aí vai. Para a nossa reflexão, para a nossa oração pessoal, Jesus com certeza a cada dia quer se aproximar de nós. Ele quer se manifestar o seu amor, manifestar a sua presença na nossa caminhada, na nossa vida concreta, no nosso cotidiano, enfim. Uma primeira coisa para a nossa preparação nesse tempo de Advento, para a nossa oração pessoal. Será que você tem tido essa abertura para perceber os sinais de Deus, os sinais da presença de Cristo na sua vida hoje? Jesus que pode aparecer na sua oração pessoal, pode aparecer na sua família, com as pessoas com quem você convive, no serviço às outras pessoas, na Sagrada Escritura. De várias formas, Jesus pode se manifestar. São Tomás de Aquino dizia que Deus se revela e fala por palavras e por coisas, por acontecimentos. Sim, muitas vezes Deus se revela nos acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Será que você tem tido essa sensibilidade espiritual para perceber a ação de Deus? Muitas vezes naquela pessoa que pede a sua ajuda, ou naquela pessoa que diz uma palavra que muitas vezes traz aquela luz. Enfim, às vezes é um discernimento que nós fazemos, uma escolha, um pensamento, uma decisão, e muitas vezes a gente não se toca para perceber os sinais que Deus vai mostrando, inclusive sinais importantes para o nosso discernimento. Será que nós já pensamos que Deus ama, e quem ama sempre manifesta e quer manifestar cada vez mais o seu amor? Sim, Deus se manifesta a nós nas pequenas coisas. Será que nós conseguimos perceber tudo isso? O Evangelho não para por aí. Ele nos dá algumas dicas práticas de como pode ser e deve ser a nossa postura para acolher esses sinais. Em primeiro lugar, olha o que é que diz Jesus aqui no Evangelho. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Obviamente você não vai conseguir perceber os sinais se você ficar na sua vida espiritual de cabeça baixa, talvez olhando para o próprio umbigo, para si mesmo. É preciso olhar para o mundo,
Quantas pessoas se deixam paralisar pela preguiça, pelo comodismo? Deus fala. Agora, levantai a cabeça, preste atenção, procure vasculhar o que Deus quer falar para você. Mas ainda levantar a cabeça significa não tenha medo. Quantas vezes nós nos deixamos paralisar por causa de uma angústia, de uma preocupação? Olha, será que você não confia em Deus? Será que Deus não vai tomar conta da sua vida? Será que você está enfrentando essas coisas sozinho? Não, Deus está com você. Porque ter medo, levantai a cabeça. É assim que nós vamos perceber Deus falar, os sinais de Deus, o que Ele mostra, o que Ele faz, o que Ele diz. Além disso, olha que coisa interessante, um segundo passo. Não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Ou seja, o segundo passo é não ficar insensível aos sinais de Deus. Jesus está citando aqui uma pequena lista de pecados, de falhas, de fraquezas que podem tirar de nós essa sensibilidade para as coisas do alto. Ele cita aqui a embriaguez, a gula. Eu coloco para você, o advento é o tempo de nós retomarmos o nosso caminho de conversão. O que precisa ser modificado em você, transformado, para que você volte a ser sensível às coisas de Deus? Será que são as preocupações do dia a dia? Quais são os pecados que você precisa enfrentar agora com coragem, confiando na graça de Deus, com seriedade, com empenho, para que você possa ser mais sensível às coisas do alto? Fica a dica. Nossa conversão, quais são os pecados nesse tempo de advento que nós precisamos revigorar a luta contra eles? Um próximo passo, diz Jesus aqui: ficai atentos e orai a todo momento. Aí eu pergunto para você como próximo passo, como é que está? Vamos pensar, como é que está a sua vida de oração? A sua intimidade com Deus, as visitas ao Santíssimo Sacramento, a confissão, a oração pessoal, a oração comunitária, a participação na missa. Vamos intensificar a nossa oração nesse tempo de advento. A oração é um dos principais caminhos, se não for o principal, para aprendermos a recuperar a sensibilidade às coisas que Deus nos mostra, aos sinais que Ele nos revela, por palavras, por acontecimentos, por pessoas, seja como for. É momento de intensificar a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, para termos uma graça da docilidade, a sensibilidade, perceber aquilo que Deus quer de nós, revigorar em nós esse desejo sincero de fazer a vontade de Deus, de dizer: Senhor, eu quero fazer prevalecer a Tua vontade em mim, realiza em mim uma obra nova, acima de tudo, a Tua vontade. Então, eu proponho para a sua oração pessoal, para a sua preparação espiritual, nessa primeira semana do tempo do Advento, esses pequenos passos. Primeiro, estar atento aos sinais que Deus revela. Segundo, levantar a cabeça, não ter medo. Terceiro, ter o coração sensível àquilo que Deus fala, sensível às coisas do alto. Quarto, uma necessidade sincera de conversão, lutar contra os pecados que tiram essa sensibilidade de nós. Quinto, orar a todo momento, retomar uma autêntica vida de oração. Com certeza sim, nós faremos aquilo que o próprio Jesus menciona no final do Evangelho de hoje. Viveremos esse tempo de advento ficando em pé diante do Filho do Homem, que sim, quer vir ao nosso encontro. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria sempre te acompanhe. Amém.